Senhora Presidente, senhoras e senhores deputados, termina amanhã o prazo para os trabalhadores a recibos verdes saldarem as contribuições à Segurança Social relativas ao mês de dezembro. Hoje, um dia antes de terminar o prazo de pagamento, a Segurança Social ainda não corrigiu o erro nos escalões contributivos que a levou a colocar mais de 1 milhão de pessoas a pagar mais do que define o Código Contributivo. Porque é de pessoas concretas e de vidas reais que estamos a falar, vou dar a conhecer 2 exemplos das dezenas de casos que nos chegaram ao conhecimento. Maria, ama da Segurança Social, falso recibo verde há 23 anos, a trabalhar para o Estado, recebe 562 € por mês para cuidar de 3 crianças. Esperou o mês passado pela correção do seu escalão contributivo. Nada. O Governo continua sem nada lhe dizer, mas ainda assim exige multa por não ter pago enquanto esperava que a Segurança Social corrigisse um erro dos seus serviços. Repare-se, o erro é do Estado, mas a multa é exigida aos contribuintes. Confrontada com uma carta ameaçadora e mesmo sabendo que o engano não era seu, Maria lá pagou este mês 186 € à Segurança Social, quando apenas deveria pagar 124 €. Atenção, estamos a falar de 62 € a mais do que competia num salário de 562 €. Isto não é um erro, senhoras e senhores deputados, é um ultraje, é um confisco. Inês, outro exemplo, recibo verde, a trabalhar num ateliê de arquitetura em Lisboa, está a falsos recibos verdes há 4 anos. Recebe 700 € e, como tal, deveria pagar 124 € de contribuição. Deveria pagar, mas não paga, porque tem desembolsado os 186 € que a Segurança Social lhe exige desde 20 de novembro. Resultado, a Inês já entregou ao Estado mais 186 € do que aquilo que lhe competia. Desde novembro que o Governo conhece este problema. O Bloco de Esquerda, aliás, ainda continua à espera da resposta às 2 perguntas que colocou ano passado ao Ministro Pedro Mota Soares. Os serviços da Segurança Social emitiram um comunicado onde asseguravam que as incorreções na atribuição dos escalões estão a ser corrigidas. Passou novembro, dezembro, chegou agora, só já falta um dia para se fecharem as contas de janeiro e nada, senhoras e senhores deputados. 3 meses a cobrarem indevidamente 62 € a quem, na sua esmagadora maioria, tem baixos rendimentos e elevadas contribuições. 3 meses. Não é possível que a máquina fiscal seja sempre muito rápida a cobrar, ainda que os contribuintes tenham uma pequena dívida, e quantos casos sabemos em que por uma dívida de 50 € se penhoram as contas bancárias na totalidade. Alguém tem que levantar a voz pelos contribuintes. O sistema fiscal não pode ser muito rápido a cobrar e depois não respeitar as garantias dos contribuintes. Era assim há coisa do ano. O líder parlamentar do CDS criticava os excessos de zelo da Segurança Social. Tinha razão. Pena que não seja agora o mesmo Pedro Mota Soares quem no Governo faz tábua rasa dessas preocupações e exige tudo a quem pouco tem. Longe vão os tempos em que a bancada do CDS se agitava a falar no confisco fiscal do Código Contributivo. Ainda nos lembramos de ver Paulo Portas assinar uma petição a exigir a suspensão do Código Contributivo. Essa lei dizia de extorsão fiscal, como lhe chamava enquanto estava na oposição. 30% das contribuições num salário baixo é um confisco. É muita contribuição para pouco salário, muito imposto em pouco rendimento. Dizia antes das eleições de 5 de junho um líder do CDS, o mesmo partido que agora tem o ministro a cobrar indevidamente 10% acima desse confisco. Senhoras e senhores deputados,
não são apenas os cidadãos a recibos verdes a quem o Ministério da Solidariedade e Segurança Social tem exigido o devido e o indevido. A obsessão do Governo em cortar os apoios sociais, esquecidas que estão as promessas de cortar nas gorduras do Estado, tem levado o Ministro Pedro Mota Soares a comportar-se como o cobrador do fraco dos mais pobres. Cortar 70 ou 80 euros em pensões de 300 ou 400 euros por mês, sem nenhuma justificação legal e com efeito imediato, é inaceitável. Que seja o Governo que consagra o visto familiar no seu programa, só torna mais notório como esse programa é letra morta quando se trata de cortar direitos e diminuir salários. O Ministério de Pedro Mota Soares tem-se desdobrado, de resto, numa verdadeira fúria em tentar poupar tostões com quem menos ganha na nossa sociedade. Só assim se compreende a notificação a 117 mil beneficiários de diversos apoios sociais a quem a Segurança Social pretende reaver através de cobranças coercivas, se necessário, 570 milhões de euros de prestações sociais que foram pagas por erros dos serviços desde 2004. Os mesmos serviços que, quando se enganam e cobram a mais, continuam a multar quem apenas pretende pagar o que a lei exige. Ameaçam agora, coercivamente, as pessoas mais vulneráveis da sociedade por erros cometidos pelo Estado, muitos dos quais com 6 e 7 anos. Esta atitude implacável para com os mais pobres contrasta e ainda é mais chocante com as facilidades e amnistias que têm oferecido às empresas que acumulam 4.900 milhões de euros de dívida à Segurança Social. Não é aceitável que existam sucessivos perdões fiscais para empresas como as que tiveram lugar em junho de 2010 e em outubro de 2011. Que se faça dos mais frágeis da sociedade o bode expiatório das contas públicas. Não é aceitável. O Bloco de Esquerda já entregou hoje mesmo um projeto de resolução que exige a imediata cessação desta cobrança injusta e sem sentido. É uma questão de justiça social mínima. Um conceito que parece estranho ao Governo, bem sabemos, mas pelo qual não desistiremos de nos bater. Disse.